Olá, olá, mulheres renascidas em fé, mulheres que avançam de glória em glória por el poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todas muito bem-vindas ao Noivo Café com Fé. É um privilégio poder compartilhar uma vez mais este tempo na presença do Senhor e permitir que sua palavra transforme nosso coração, porque a palavra de Deus tem este poder de transformar nossos corações, de transformar nossas vidas. Graças por conectar-se. Se já estão com nós outras, escrevam em el chat desde que cidade ou país nos acompanham e compartam esta transmissão para que mais mulheres possam receber a bendição da palavra de Deus. Quero começar fazendo-te uma pergunta. Sabias que não todas as pessoas creerão em tu chamado, nem darão crédito a los dones, talentos e capacidades que Deus ha puesto em ti? Muitas pessoas só miram o resultado, pero desconhecem o processo. Bem onde está hoje, pero não sabem quantas lágrimas derramaste, quantas noites oraste, quantas vezes quisiste render-te e, aún assim, seguiste adelante confiando em Deus. Por isso, não permitas que a opinião de los demás determine o valor de lo que Deus ha depositado em tu vida. Hoje hablaremos sobre a sabedoria que vem de Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, no versículo 28, encontramos uma das histórias mais conhecidas do rei Salomão. Antes de chegar a esse acontecimento, o Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe hizo uma pergunta extraordinária. Pide lo que queiras, que eu te dê. Pídelo que queiras e eu te dê. Que oportunidade! Que oportunidade tão grande! Salomão pudo haver pedido muitas coisas. Pudo haver pedido riquezas, fama, poder, uma larga vida ou a derrota de todos seus inimigos. Pero sua petição foi diferente. Ele pediu sabedoria para governar ao povo de Deus. E esta resposta agradou tanto ao Senhor que ele disse, vemos aqui 1 Reis, capítulo 3, no versículo 11. Como has pedido isto e não larga vida, nem riquezas para ti, nem has pedido a morte de dos inimigos, senão discernimento para administrar justiça. Vou a conceder-te o que has pedido. Te darei um coração sábio e prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, nem lo tendrá después. Uau! Que coisa maravilhosa! A persecução contra seus inimigos não ocupava o primeiro lugar no coração de Salomão. Ele entendia que havia algo muito mais importante. Necessitava a direção de Deus para cumprir bem a responsabilidade que havia recebido. E quando Deus viu a sinceridade de seu coração, não somente lhe sucedeu sabedoria, senão que também lhe deu riquezas, honra e uma
posição que nenhum outro rei havia tenido. Agora chegava o momento de demonstrar que realmente havia recebido essa sabedoria. Salomão ia a enfrentar seu primeiro grande desafio. Era o primeiro desafio, o exame de aquilo que Deus lhe havia entregado. Um desafio de responsabilidade, de confiança e de dependência do Senhor. Ele tinha duas opções: confiar em sua própria inteligência ou confiar em la promessa que Deus lhe havia feito. E Salomão decidiu confiar em Deus. Quando aquelas duas mulheres chegaram delante dele, disputando por um mesmo ninho, a situação parecia impossível de resolver. Se Salomão houvera actuado unicamente com razonamentos humanos, provavelmente habría cometido uma grande injustiça. Talvez habría creído la mentira de uma de aquelas mulheres e habría tomado uma decisão equivocada. Pero la sabedoria que Deus lhe havia dado lhe permitiu ver muito mais allá de las palavras. Deus lhe deu discernimento para descobrir a verdade que estava escondida em el coração de aquela verdadeira madre. Creio que todo o povo estava atento a lo que iba a suceder. Havia expectativa, havia pressão e também muitas comparações. Não olvidemos que Salomão estava ocupando o lugar de seu padre, o rei Davi. E quando um filho ocupa o lugar de alguém que deixou um bom testemunho, as comparações aparecem quase de imediato. Isso sigue ocorrendo até o dia de hoje. Muitas pessoas comparam, observam e esperam que fracasses para dizer que não estavas preparado. Pero esse não foi o caso de Salomão. Ele não permitiu que a pressão do povo fuera maior que tu confiança em Deus. Mientras alguns o comparavam com o rei Davi, Salomão decidiu depender da sabedoria que venia do cielo. A sabedoria não venia de ele, mas venia do cielo. E quando terminou aquele juízo, todo Israel conheceu que havia em ele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O povo começou a respeitá-lo porque compreendeu que suas decisões não nasciam solamente de sua inteligência, sino de la direção de Deus. E esta ensinança também é para nós outras. Esta ensinança também é para nós outras. Há muitas pessoas que estão observando nossa maneira de viver, de falar,
de aconselhar e de tomar decisões. Como mulheres de Deus, estamos chamadas a reflejar a sabedoria do Senhor. Que cada conselho que demos, cada decisão que tomemos e cada palavra que saia de nossa boca está sempre fundamentada na palavra de Deus e dirigida por el Espírito Santo. Porque quando a sabedoria vem de Deus, nossas decisões não só bendizem nossa vida, senão também a vida de todos os que nos rodeiam. Essas pessoas também são bendecidas. Aprendamos de Salomão. Antes de tomar uma decisão importante, oremos sempre, busquemos a direção de Deus antes de actuar e antes de aconselhar alguém. Não confiemos unicamente em nossas experiências, em nossas emoções ou em o que creemos que é correto. Pidamos-lhes ao Senhor sabedoria, porque só Ele conhece toda a verdade e vê o que nós outros não podemos ver. Também aprendamos a não tomar partido por uma pessoa só porque é nossa amiga, nossa irmã em la fé ou porque nos caem bem. Tampouco porque sua história despertou nossa emoção ou nos hizo sentir compaixão. Muitas vezes escuchamos só uma versão de los hechos e creemos que já conhecemos toda a verdade, toda a história. Mas a verdadeira sabedoria não se deixa levar por las aparências, nem por los sentimentos. A sabedoria que vem de Deus, escute com atenção, discerne com justiça e atua conforme a verdade. Como hijas de Deus, estamos chamadas a reflejar o caráter de Cristo. Que nossos conselhos, nossas decisões e nossas palavras não nascam da emoção, senão da oração, da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo. Só assim poderemos bendecer a outros e actuar com a justiça e a sabedoria que agradam ao Senhor. Queridas mulheres renascidas em fé, hemos aí chegado ao final de um café com fé mais. E minha oração em esta hora é que hoje podamos guardar esta poderosa ensinança em nosso coração. Antes de tomar qualquer decisão, busquemos primeiramente a Deus e pidamos-lhes sabedoria. Quizá hoje tenhas que tomar uma decisão importante, dar um conselho a alguém ou enfrentar uma situação difícil. Não lo hagas confiando solo em tu própria inteligência. Primeiro, ora e permita que o Espírito Santo dirija tus passos. Recorda que a sabedoria que vem de Deus sempre nos levará a tomar decisões justas, prudentes e conforme a sua vontade. Se este mensagem foi de bendição para tu vida, não olvides subscrever-te ao canal, regalar-lhe um me gusta a este vídeo e deixar um comentário. Me encantará ler-te e saber que foi o que Deus falou a tu coração
em esta manhã. Comparte esse café com fé com tus familiares, amigos e com todas aquelas pessoas que necessitam receber uma palavra de esperança e direção de parte do Senhor. Que Deus te bendiga, te guarde e te conceda a sabedoria que necessitas para cada decisão que tomes. Nos vemos, se Deus o permite, em um próximo Café com Fé. Até amanhã e que o Senhor esteja contigo. Bendiciones. Tchau, tchau.